Tá. E aí eu falei, Carla, me ajude. Minha intenção é fazer A, B e C. Porra, o que nós fizemos? Nós fizemos um roteiro diferenciado. Mandei para Carla, ela mandou para os correspondentes dela lá em Cuba, porque ela já tinha feito um roteiro para Cuba, mas era uma viagem completamente diferente. Um roteiro totalmente diferente do que você vai encontrar em qualquer agência. Totalmente. Porque eu não queria... O que o pessoal... Não sei se já foi para lá. Não. Cuba, as pessoas vão assim. E é por isso até que elas se surpreendem negativamente com o país. Os caras vão para Havana e vão para Varadeiro, que é um resort de... Não vou dizer de rico, mas é um resort. Porra, meu, claro, Cuba é um país pobre. Aí o cara vai para Havana, que é uma cidade pobre. E aí vai para um resort, que é um lugar de classe média alta. Claro que o cara fala, meu Deus. Agora, eu falei, não, eu não quero isso. Vamos fazer, aí por isso que eu pedi para IA. Eu falei, eu quero um roteiro que nos mostre um pouco da história colonial de Cuba e da história da Revolução. Aí fizemos diversas cidades, 6 cidades, coisa que ninguém faz. Então ficou um roteiro absolutamente sucesso, vamos repetir. Pra gente que tem mais idade, na hora que a gente tá discutindo com o pessoal que é mais novo. Eles não sabem o que era o Brasil antes do Lula. Exato. Eles reclamam do Lula, mas eles não sabem o que era o Brasil antes. Exatamente. O Brasil era um país que não existia no mundo. Era um Exatamente. país absolutamente isolado. A Petrobras era uma empresa tiquitita, de nada. Exato. Foi a hora que o Brasil se integrou ao mundo com a política, o charme, a elegância de Lula, que o Brasil começou a decolar. A gente teve os problemas de corrupção, que a gente sabe que foi, que aí, beleza. Mas o Brasil que a gente tem hoje, tanto que muito do discurso que está sendo batido hoje de ajudar os mais pobres é igual o de lá e não cola igual, porque não tem tantos pobres igual tinha antigamente. Hoje em dia o pessoal não quer sair da pobreza, o pessoal quer trabalhar mais, quer empreender. Hoje o mundo é outro. Não, então, exato. E eu acho que a esquerda às vezes erra nisso. E isso, concordo com você. Verdade seja dita. E eu tenho dúvidas também. Eu acho que é por causa disso, sabia? É uma carga de um pessoal que fez muito bem para um Brasil pobre, que está sofrendo um pouquinho para fazer um Brasil... É porque não sabe falar a língua da rede social, não sabe comunicar. Não, a questão nem é essa, a questão eu acho eu acho que é o medo de chegar e falar assim, a gente ajuda a desenvolver o país, por exemplo, a gente vai investir pesado para... Por exemplo, o PAC. O PAC é desenvolvimento. Tem que chegar e falar assim, ó, a gente vai investir, fazer, sei lá, trem-bala daqui para lá, de lá para cá, tem que fazer acontecer. Eu acho que antes era, vamos tirar da pobreza, agora é, vamos fazer o Brasil gigante. Opinião minha, tá? Eu acho que agora tem que ser, vamos fazer o Brasil gigante, tá tudo pronto. Vamos gastar dinheiro e criar tudo que a gente não tem ainda? Vamos. Concordo com você. Porque se vem a direita, o que é a direita? A direita não faz. Eles vão falar assim, vamos privatizar tudo que o livre mercado resolve. Não resolveu até hoje. Não resolveu até hoje. Tem que vir aqui com a mão do Estado e ter coragem de falar assim, a gente vai pôr rios de dinheiro para fazer trem-bala cruzar o Brasil inteiro. Vai custar caro? Vai custar caro. Mas a gente vai fazer. Porque se deixar para iniciativa privada fazer, não faz. É o grande... E China se desenvolveu assim. É isso que eu ia falar. É a grande diferencial da China. Exatamente isso. A China se desenvolveu assim. Agora, você veja, onde é que está um grande diferencial? Porque eu concordo com tudo isso. Agora, falta combinar com os russos. Tem que ter alguém que tenha porque, coragem lá, pôr o cara para bater, porque é um risco, né? Então, mas veja, eu iria além. Porque assim, ó, você tem o... Vamos falar da educação. Não a educação da escola, mas a comunicação. Você pega... É aquilo, ó. O cara nasceu no ano 2000. 2010, quando o Lula saiu, ele tinha 10 anos. Ele não tem ideia. Já é outro Brasil. Né? Já é outro Brasil. Só que ele não tem ideia, porque, como você disse, ele não sabia o que era o Brasil antes. Sim. Mas hoje, esse cara tem 26 anos. É um homem, uma mulher, uma pessoa formada, um adulto, que não tem noção do que era o Brasil antes e não sabe o que evoluiu. Sim. E nem sempre ele pode contar, de repente, com um exemplo dentro da casa dele, no sentido de que para que explique e tal. Então, assim, essa enxurrada de pessoas novas votando foi complicado por quê? Porque todas essas pessoas, e aí eu faço de novo aquele link com Cuba, que são pessoas que estão sendo influenciadas pelas redes sociais, que não são isentas. Claro que mídia influenciando você teve. Sempre. Né? Mas era diferente. É o que mais tem, na verdade. Na verdade, antes era hegemônica, né? Antes Rede Globo tinha 80% de audiência. E não tinha nós para falar. Era eles dominavam e decidiam que todo mundo ia conversar. Tanto que você conversa com qualquer pessoa no Brasil, assistia Xuxa, assistia Mara, assistia todos os mesmos desenhos. Hoje em dia não, hoje em dia cada um assiste o que quiser. Exatamente. Tem alguns programas que se destacam? Tem, mas cada um assiste o que quiser. Exatamente. Quer assistir a gente aqui no podcast? Beleza. Se não antigamente, nunca. Nós nunca poderíamos fazer isso. Nunca ia ter voz. Então, assim, mas na contrapartida, o que acontece? O pessoal do PT, no meu entender, eles souberam, porque é claro que foi uma série de coisas que resultaram na evolução da eleição do Lula. É claro que não foi só a capacidade do PT de ser eleito. Uma série de coisas, inclusive as cagadas que o Fernando Henrique fez. Né? Então é claro que ele fez muita cagada e acabou derivando de uma permissão tácita para o povo.
que estava sacudo. Uhum. E eu não tiro mérito do Fernando Henrique, fez uma série de coisas legais. Uhum. Eu tiro zero mérito. Uhum. Né? Eu não sou daquele tipo de cara de esquerda, ele não tinha nada. Basta comparar com a direita de hoje em dia, aquilo lá era o paraíso. Jesus Cristo. Né? Então, assim, fez muitas coisas interessantes e tal. Mas, naquele contexto, as pessoas estavam sacudas. Tanto é verdade que perdeu a eleição. Uhum. Se não tivesse sacuda, tinha ganhado. Uhum. Porque lembrando que anteriormente ele ganhou no primeiro turno a eleição de 98, se não me engano, ganhou no primeiro turno. Né? Acho que 94, 98, se não me engano, ganhou no primeiro turno. Então é claro que o pessoal estava sacudo. Aí era diferente, tem todo esse contexto que redundou numa eleição do Lula, e o Lula soube aproveitar, e o PT soube aproveitar. Eu diria que era mais fácil naquela época, porque você tinha que brigar com a Globo. Mas, cara, e não foi fácil. Mas era um inimigo. Sim. E hoje? Você tem Globo, porque continua não gostando do governo trabalhista. A Globo prefere o Lula que o Bolsonaro? Eu tenho dúvidas. Porque não queria o Bolsonaro genocida. Mas o Bolsonaro, Paulo Guedes, eles adoravam. Tarcísio eles preferem. Exatamente. Né? Então tem tudo isso. Hoje, o que são os inimigos do povo? Redes sociais com um algoritmo perverso, né? Que manipulam. E a gente tem que ser gênio todo dia para se reinventar, para conseguir furar o bloqueio da plataforma e mandar alguma coisa pro povo. Né? Conseguimos? Conseguimos muitas vezes. Mas é inegável a diferença do nosso alcance do alcance para a extrema-direita. Mas eu acho que não é sabotagem do algoritmo, não. Eu acho que é o discurso que a direita tem, que a extrema-direita tem, e o pessoal quer ver, quer ouvir. Eu acho que o problema é o discurso. Você tem que entender, o Lula tá fazendo isso também. O Lula até falou assim, não, o pessoal quer empreender, o pessoal não quer saber mais de CLT e tudo mais, porque, assim, é verdade. Concordo. Isso tem que atualizar. Você vai falar se ele tá certo ou errado, isso é outros 500. A gente tá falando do que eles querem ver. Sim, que as pessoas querem ouvir. E eu acho que o algoritmo o algoritmo vai seguir o que o pessoal quer ver. E a extrema-direita, nada de braçada por causa disso, e quando ganha, perde depois, porque é um discurso vazio. O discurso da extrema-direita, quando eles ganham, governam mal, depois perde, porque é um discurso vazio. Mas como é que não mas entra? O pessoal quer ganhar, o pessoal quer ouvir. Mas como é que não entra, por exemplo, eu concordo com você, apesar de eu continuar achando que o algoritmo manipula, por N motivos. Não, eu acho que manipula. Eu acho que sim, não vou dizer manipula, eu acho que o algoritmo tem as suas tendências. É direcionado. Mas eu concordo que não é 100%, claro que não. Mas eu não acho que ele sabota A e B aqui no Brasil, por exemplo. Eu não acho que ele fala assim, eu quero esse, não quero aqui. E o que acontece com a lavagem cerebral, no sentido assim, porque daí entra outra questão da extrema-direita, você veja. Basicamente não mudou nada, né, não teve uma mudança importante, desde a eleição do Lula agora, porque o cara que era bolsonarista continua sendo bolsonarista e o cara que era esquerda continua sendo esquerda. E tem, claro, aquela faixa de pessoas que vai de um lado para o outro, que não é nem um nem outro, tá ali, de repente, de acordo com, enfim, da economia e tal. Mas você vê que eles têm muita gente ainda. É que é fácil você ser bolsonarista quando a economia vai bem. É fácil. Mas a economia estava uma bosta no bolsonarismo. E ele perdeu. Não, concordo. Entendeu? Entendeu? Quando a economia tá bem, é fácil você ser bolsonarista. Quando tá na pior, a hora que deu a pandemia, que daí você precisa de um Estado mais forte, aí o pessoal começou a torcer o nariz pra ele. Falou, não, aí não. É uma leitura que eu tenho, tá? Isso eu tô falando assim dos bolsonaristas light, porque o bolsonarista raiz, esse não vai mudar. Esse não tem jeito. Esse aí tá numa paixão ali que Mas veja, é patológica. Eu concordo com você. E é bom que você tenha dito essas coisas, porque é muito esclarecedor. Mas você veja, o Lula saiu em 2010 com 87% de aprovação. Ou seja, muito além, né, de uma percepção de hoje em dia. Mas o que acontece? Será que a gente é menos extrema-direita antes? Não, eu acho que é o mesmo povo. É que a economia estava bombando. A economia estava... Mas será que tá tão diferente assim hoje em dia? Será que tá tão pior? Mas acostumou, né? A gente veio de um país mais pobre, melhorou. Aí você esquece o mais pobre. Você quer que continue melhorando, entendeu? Não adianta você achar que os seus padrões hoje vão ser os mesmos padrões que você tinha um ano atrás. Você vai querer sempre mais. É isso que eu falo, assim, que tem que investir mais, tem que ser mais ousado, tem que vir e falar assim, pô, por que no outro país está mais bonito que aqui? Tá mais bonito por quê? Porque eles fizeram isso. Vamos fazer um mais bonito aqui, o pessoal querer ficar aqui, entendeu? Eu acho que tá faltando uma certa ousadia, que assim, vai gerar dinheiro, vai gerar, como é que fala? Custo. Então assim, vai gerar choradeira. Então nesse ponto eu acho que o Lula é bom de saber balancear, mas eu acho que o rumo da esquerda pós-Lula vai ser alguém da esquerda que vai ter que ser mais ousado. Porque assim, se deixar na mão do livre mercado da direita, o brasileiro, o grande empresário brasileiro faz loja da Havan, não sei se pode falar isso. Mas que porcaria, entendeu? Lá nos Estados Unidos, por mais que você possa criticar o Elon Musk, o cara tá mandando foguete,
tá revolucionando a indústria do automóvel, depois a China começou a o grande empresariado brasileiro é bem limitado. Ele só quer fazer um negócio que ele consiga vender para todos os brasileiros e pôr dinheiro no bolso. Tudo bem, agora apareceu um pessoal ali em Catarina da VEG, que está começando a vender para o mundo, mas assim, não tem algo aqui que você fale o que o Brasil, a empresa brasileira é padrão mundial igual o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não de hoje, né? Não, mas entendeu? O futebol brasileiro é padrão mundial, o vôlei brasileiro é padrão mundial. Que empresa brasileira que você fala assim, a Embraer, por exemplo, é uma delas, podia investir mais na Embraer. Petrobras é outra. Então, assim, mas sempre com a mãozinha do Estado, né? Não tem como, até porque... O privado, o não, que não tem a mão do Estado, a empresa privada, a iniciativa privada que eles gostam de falar. Que iniciativa privada? Aí vem esse pessoal querer ditar regra. Então, assim, eu acho que carece no Brasil pensar grande de maneira a criar uma nova Petrobras. Por que a gente não está criando uma nova Petrobras? Por que a gente não está criando uma nova Embraer? Por que não está criando... E assim, não adianta esperar a iniciativa privada, não. Tem que vir o Estado e fazer assim, ó, bom, vamos fazer. Porque, veja, concordo totalmente com você. E faria o seguinte adendo. SpaceX do Elon Musk. Não vou nem dizer a Tesla. Tudo dinheiro público. Exatamente. Tudo dinheiro público. Tudo o Estado que fez. Tudo dinheiro público. Os caras vêm com essa história assim, aí de inteiro, iniciativa assim. privada, mas... Tudo dinheiro público. Tudo o satélite está mandando ali é tudo financiado pelos Estados Unidos. E se eles ficarem meio... Os generais lá ficarem meio aborrecidos com eles escanteiam o Elon Musk. É que o Elon Musk ainda é útil para eles, porque ele vem com ideia boa. A hora que ficar, eles escanteiam. É tudo dinheiro, é tudo segurança nacional americana. Se você fosse eleito, se fosse deputado estadual, você faria o que hoje? O que você proporia? Não tem poder disso, né? Não, eu sei, mas o que você proporia? Por exemplo, aqui no Paraná, tem muitas coisas que dá para... Cara, assim... Algumas coisas que eu acho que dá para fazer fácil. E que custa caro. Eu acho que Curitiba é uma cidade que tinha que ter todos aqueles trans europeus, sabe, aqueles que agora eles começaram com aquele ônibus hub, acho que chama aqui em Curitiba. Cara, sim. Curitiba inteirinha tinha que ter transporte de bonde de superfície para lá e para cá. Principalmente o centro. E as canaletas estão prontas, gente. Você não precisa nem... Pega as canaletas, substitui por tram. Não faz barulho, não polui. Você consegue transportar mais pessoas, é bonito, vai trazer mais turismo, o pessoal vai trabalhar mais feliz. Vai custar para você implementar? Vai, mas é superfície, não tem que ficar... Em paralelo, tem que quebrar nada. Em paralelo você pode cortar com metrô. Então assim, eu acho que nas principais cidades de Curitiba tem que começar... Já pegou o VLT que tem ali no Rio, que eles colocaram? Não, nunca peguei. No Rio eles fizeram para a Copa. Pô, aquilo ali é uma belezinha, aquilo é bonito, aquilo é gostoso de usar, é prático, é fácil. Então assim, eu acho que Curitiba tem que começar com isso, que é fácil. Isso é fácil, cara. Isso aí não dá para falar que é difícil. Outra coisa que eu acho que o Paraná pode começar, as principais cidades aqui, que são cidades lindíssimas, que se fizer isso, pode começar a virar modelo para o resto do Brasil, começar em terra-fio, mas esse é um pouco mais difícil. Isso aqui é um pouco mais difícil. Os trens de superfície são mais fáceis. Em terra-fio é uma boa. Curitiba, cidade lindíssima, uma das cidades mais bonitas que tem. Começa em terra-fio, você vai falar, meu Deus, parece que eu estou em outro país. Esse é mas esse é algo que eu sei que recorre de um trabalho muito maior. Muita grana vai fazer. Não só grana, também precisa ver quão viável é, porque não é só enterrar, né? Exato. Essa aí tem outra, algumas outras coisas que dá para fazer. Olha, Curitiba é uma cidade que o pessoal anda muito de bicicleta, tem muita ciclovia, mas é pouco. Porque é comum você andar de carro e eu levo minha filha de bicicleta para o colégio. Levei durante muito tempo, esse ano não. Cara, eu tenho que andar em cima da calçada para não ser atropelado pelo... Aí eu ando devagarzinho em cima da calçada. Porque não tem um caminho de... Só que assim, eu não sou o único. É muita gente que usa bicicleta e anda ou em cima da calçada ou nas ruas. Então assim, eu acho que carece um pouco do poder público nas cidades em pensar uma opção de transporte que não seja o carro. E essas opções que não incluem o carro, elas fazem a cidade mais bonita. Então, se você coloca um trenzinho de cima, a cidade fica mais bonita, a pessoa anda mais na rua, já entra a questão de saúde, você vai andar mais, não vai ficar dentro do carro. Então, assim, eu acho que essas coisas de mobilidade nas principais cidades aqui do Paraná é algo que o Paraná podia ser pioneiro, viu? Eu vou lutar. Eu sei que deputado não tem poder para isso, mas limitado. A gente pode soltar ideia nas redes sociais. Você pode propor lei. Pode ir lá na orelha do governador, pode costurar alguma ajuda federal, então assim... Como é que você está vendo a política do Paraná hoje? Quem que é... Assim, não digo quem que é, mas o que você acha que vai acontecer com o Paraná? Pô, ano que vem, aliás, esse ano nós temos eleição. De verdade?
Não sei se posso falar. Pode falar o que você Eu quiser. acho que a gente tá... Porque o homem que tá aparecendo aí vai querer ganhar e vai querer criar o caos. Quem, Moro? Ele não sabe governar. Ele não sabe fazer nada. Ele não vai chegar e falar assim, isso que eu tô falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Ele vai ficar com picuinha, aí o Estado vai fazer assim, ó. Aí você só vai ver notícia de, não, esse denunciou aquele, que denunciou aquele, e nada vai funcionar. É a minha impressão, tá? Será que ele se elege? Que é o que ele fez na Lava Jato. Não estava combatendo... Não, você não estava combatendo corrupção. Você estava destruindo empresas. Tem corrupção no mundo inteiro. Se combate corrupção no mundo inteiro sem quebrar a empresa. Sem destruir as pessoas. Você pega, é corrupto? Beleza, põe ele na cadeia, vai lá, o que quer, beleza, bola pra frente, a empresa continua funcionando. Eu, por exemplo, se eu sou funcionário de uma grande empresa, eu não tenho nada a ver com a corrupção que o pessoal faz lá em cima. Por que eu vou me ferrar aqui? Entendeu? Então, eu acho que nesse sentido, se caminhar para essa linha, nós paranaenses sofreremos. Eu concordo, porque daí nós não vamos... Porque vai engessar tudo, vai fazer assim... O estádio vai retroagir bastante. Mas será que ele ganha? Estou falando das pesquisas, né? Fora isso, aí a gente tem as linhas que a gente já conhece, né? O Ratinho, com os 3 dele lá, tem a linha dele. O Requião vem com uma linha também desenvolvimentista do lado da esquerda, que daí eu posso já ficar na orelha dele também, se ele ganha eu consigo dar essas ideias para ele. Você também, né? Você vai vir junto aqui com nós do PT. Ao lado do PT eu sempre estarei. A gente fala para ele, vamos fazer isso, vamos fazer, pô. Para pensar, uma cidade que já vive turismo, o Pimentel já torrou e foi um sucesso de dinheiro no Natal aqui, e foi um sucesso mesmo. Todo lugar que tinha eu fui, da prefeitura, ficou bonito, ficou bem feito, eu não sou, em teoria, oposição, né, mas ficou bem feito, ficou bonito, e a tendência é ficar investindo mais. Aí você coloca investe num transporte público inovador, não só de qualidade, mas inovador, o pessoal vai falar, pô, tô na Europa. Coisa que eles fizeram há 20 anos atrás. Os trens lá já sabe, não tá novidade. A gente precisa se modernizar com dinheiro público. Porque ficar esperando iniciativa privada aqui, negão, só vai sair obra da Estátua da Liberdade da Havan. Eu concordo. É isso que a iniciativa privada faz. Concordo. Eu acho que assim, a gente tem que ser realista e entender o seguinte, Curitiba teve a sorte de ter bons administradores. Uns piores, mas, no geral, não são administradores ruins. Sabe que eu acho que as cidades aqui do Paraná são muito bem administradas, tirando a questão da violência pública, da segurança pública, eu acho que carece um pouco. Mas eu acho que o governo do Paraná falhou um pouco. Por exemplo, esse movimento que o Ratinho está fazendo agora, de recapear a estrada, fazer ponte e tudo mais, cara, o PSDB fez em São Paulo há 30 anos atrás. Tudo bem, foi o mesmo modelo, né? Privatizar as grandes empresas e depois investir em outras. Mas assim, o que o Beto Richa fez? Entendeu? Você sai de Curitiba, vai pro interior, já começa a ficar pista simples. Pô, tinha que ser tudo duplicado, tinha que ter trem, a gente tem Não, poderia ter feito. Aqui tem um agro fortíssimo, tem que ter trem forte, pesado, que escoa isso até o Porto de Paranaguá. Falta, eu concordo, falta, e aí eu acho que falta historicamente, né? E só completar, e a gente tá num momento que dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema igual era no passado. Hoje falta ousadia mesmo, falta vontade de ir lá e falar assim, isso vai dar certo. Mas você sabe que eu acho que o que está acontecendo muito, e indo bem na linha do que você está falando, que concordo, hoje não falta dinheiro. Mas, por exemplo, você tem um Ratinho que não quer bater... Quer dizer, o bolsonarismo, a ideologia do bolsonarismo da extrema-direita, ela engessa o administrador. Porque você não viu aquele vereador aqui de Curitiba? Que o cara propôs um projeto X, a partir do momento que a Câmara dos Vereadores, o pessoal do PT, opa, legal, concordamos. O cara foi lá e votou contra o próprio projeto. Mas esses caras, a gente tem que trazer à luz e expurgar da política. Mas se o eleitor vota, como é que nós vamos fazer isso? Mas às vezes não conhecia, né? Mas eles não ligam. Eu concordo com você. Tem que trazer eles. Tem que trazer eles. Eles querem o eleitor ou esses caras? O eleitor. Não, tem que trazer o eleitor. Concordo, tem que trazer. Mas me conta como é que nós vamos fazer isso. Tem que falar isso. pra ele assim, esse cara é louco, hein? Vou te mostrar como ele é louco. Tá aqui, tá vendo? Tá vendo? É louco. Mas será que esse cara, por exemplo, que eu não vou nem citar o nome, porque eu não vou dar pau com... Mas, cara, será que um cara desse... É o que? É o nepotista. Então, mas será que um cara desse... Será que o eleitor dele entendeu a merda que ele fez? Como ele é idiota? Acho que sim. Acho que sim. Esse, vou te falar, agora vai ter eleição de novo. Aquele outro que delegado não sei das quantas, esse também não ganha de novo. Cara, Porque assim, tem os caras que são da extrema-direita, que depois que se elegem, eles até fazem alguma coisa. E tem os que não fazem. Mas esses que não fazem, não se elegem. Indo nessa linha, você lembra do ilustríssimo prefeito de Cuiabá? Esse aí... O Abílio lá? O Abílio.
Cara, ele não fazia porra nenhuma na Câmara dos Deputados. Ficava ali fazendo feiro e arranjando briga. O eleitor foi lá e votou no cara, Mas porra. ele era oposição. Pois é, mas é isso que eu tô dizendo. Mas agora ele tá tendo que governar. Não, concordo, mas Vamos ver veja. como é que vai ser agora, depois. Mas veja, claro, agora veja, o eleitor se preocupou? Não, o cara tava botando fervo, não fez uma proposta decente de lei, nada, só enchendo o saco. E o eleitor foi lá e botou o cara como prefeito. Mas é o que eu falei. Esse pessoal, eles são bons de oposição. Quero ver governar. Agora ele, ó. Mas então, concordo com você. Eu espero que ele seja expurgado da política. Ah, será? Mas, porra. Você não viu os empresários lá batendo? Você Sim. falou que ia baixar imposto, você tá aumentando. Então, ele falava, pô, vou baixar imposto. Bati muito no Abílio. Quem não quer? Quem não quer que baixe imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Bati muito no Abílio nos meus vídeos lá no meu canal normal, no canal de política. E tenho muita audiência lá em Cuiabá, lá em Mato Grosso. Agora, sabe o que os caras mais me disseram? As pessoas comuns nos comentários dizem, não, os caras vão votar nele de novo. E perceba, não é um eleitor do Abílio que comenta no meu vídeo. É o cara comum, é o cara da esquerda que fala que ele conversa com os caras da esquina. Ah, não, mas veja bem, o Abílio, blá, blá, blá. O cara não consegue ver. Então eu tenho dúvidas. Veremos. Não, concordo, eu espero que você esteja certo. Por quê? Porque foi por muito pouco que o Lula ganhou a eleição do Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro tendo destruído o país. Porque ele mudou o discurso dele muito rápido, o de Cuiabá. Porque quando ele ganhou, ele começou a fazer um monte de lambança e começou a culpar a esquerda. Aí o pessoal lá de Cuiabá falou assim, ó, eu acompanhei um pouquinho, o pessoal falou, ó, aí ele começou a falar, não, olha aqui, ó, eu tenho no celular, eu consigo ver todas as UPAs da cidade. Eu falei, olha ele mostrando serviço agora. Aí depois o empresariado começou a encurralar ele lá, falando que ele estava aumentando imposto, aí ele estava lá se explicando, então assim, eu acho que ele vai sofrer. Ó, o Abílio... Eu sou natural de Piracicaba. Piracicaba elegeu um de direita lá também, que resolveu criar um imposto. Rapaz do céu. Virou, pessoal, ele é o demônio lá. Por quê? Porque ele veio com um discurso, a hora que foi governar tá fazendo Mas outra se coisa. o Abílio voltar atrás em relação aos impostos, que é o que o empresário quer, ele vai poder tacar fogo na cidade? Porque hoje em dia ele tem oposição dos empresários. Não é que ele não tenha oposição do povo. O que eu digo é, o povo... Não, eu acho que se ele fizer igual o Milei, talvez o pessoal goste dele, mas ele não Então, fez. Mas não fez. Mas ele tem tempo ainda. Onde eu tô querendo chegar? Um cara desses... Porque o que o poder econômico quer saber do Abílio? Que abra as pernas, né? Não, mas vamos pensar aqui também. A gente também tem um estado um pouco... Não tô falando de saúde, não tô falando de educação. Tô falando assim, para que um vereador precisa ganhar o que ganha e ter 7, 8... Esse que a gente falou do nepotista? Tem 7, 8 assessor. Precisa de tudo isso? Então, assim, você imagina na estrutura ali do poder público o quanto não tá se jogando dinheiro fora para essas mamatas aí. Deve ter um monte de coisa que dá para tirar fora. O problema é, falou que ia tirar, ele ganhou, aí os conchavos dele entraram lá, porque ele falou que ia acabar com os conchavos, só que ele colocou os conchavos dele lá. Aí não quer acabar. Então, assim, esse é o grande problema, essa é a grande dúvida. Então, inchar a máquina é fácil, murchar não é fácil, não. E aí isso me deixa particularmente preocupado, porque eu concordo, desinchar não é fácil. Agora, a minha preocupação sempre é, eu tenho coisas que eu gostaria, hipoteticamente, se eu fosse um cara da política, que atua na política, né? Vai vir pra nós, vamos lutar junto pra de melhorar repente, aqui Curitiba. Você sabe que tem bastante gente que me fala, mas eu tô na dúvida ainda. Vai sim. Mas veja, todos nós temos projetos, né? Porque a gente quer um país melhor. Agora, o que me preocupa... Exatamente. É exatamente isso. Todo mundo quer um país melhor. Todo mundo não, eles não querem. Querem. Na cabeça deles, eles acham que a mentira que estão contando pra eles claro. vai funcionar. Sim, entendeu? Concordo. Eu acho que não, concordo. a dificuldade... Na cabeça deles a dificuldade é a gente trazer e mostrar para esse pessoal, ó, esse pessoal que você está seguindo aí é meio pinel, viu? Mas eles falam a mesma coisa da gente. Sim, mas a dificuldade é essa. Claro, a dificuldade é essa. A dificuldade é essa. Porque, porra, é que nem a gente vasculha no lixo, né? Pra nós que estamos na rede social, como a gente sempre posta coisa desses malucos, a gente tem que entrar na rede social deles, naquela ambiente tóxico. Sim. Não, e por exemplo, uma coisa que eu combato muito é ficar chamando o eleitor, por exemplo, de fascista. Pô, não é o que você falou. É o mesmo eleitor que deu 80 e poucos % de aprovação pro Lula. É o mesmo eleitor. Então, assim, não dá pra falar que o cara que... Cara, eu conheço um monte de gente que era lulista e virou bolsonarista. É a mesma pessoa. Então, assim, não dá pra falar que eles são fascistas. Alguns líderes são, mas o pessoal que tá ali embaixo, eles estão... Na cabeça deles, aquilo ali é o certo. Você tem que depois ir lá e explicar pra ele. Gente, calma, esse pessoal é pinel. Esse pessoal é pinel, você precisa vir aqui pro pessoal que é pelo menos normal. Mas veja, o que eu conversei aqui com o Tadeu Venere, por exemplo, que falou conosco aqui. Esse eleitor... Nosso deputado federal. Esse eleitor não é fascista. Mas a ideologia que ele abraça, sem ele saber, é fascista. Sim.
E aí é que é o nosso grande problema. Mas a hora que caminhou para o fascismo, a maioria foi contra. Porque quando o Bolsonaro caminhou para o golpe, ele só não foi porque a maioria foi contra. Ele percebeu isso. Aí ele fugiu para os Estados Unidos. Não, aí até eu concordo. Agora veja. Porque senão a gente estava hoje sobre o bolsonaristão. Era Bolsonaro lá, o ditador, Silas Malafaia de primeiro-ministro, era isso que a gente estava hoje. Mas a população não quis saber disso, eles perceberam. Então, aí os doidos não quiseram arriscar e fizeram o 8 de janeiro. Então, mas só que daí o que acontece? Concordo também, mas você tem o fascismo, o hitlerismo. Ele não começou matando judeu. E é isso que eu tenho dito, e aliás muita gente tem dito, né? O próprio Jamil Chad sempre fala. A primeira ideia do Hitler foi matar os judeus. Sim. Então ele não começou daquele jeito, mas ele foi aos poucos. Como o Bolsonaro. É isso, o Bolsonaro quis dar o bote muito cedo. E é por isso que o povo falou: opa, peraí. Mas se ele tivesse tido um trabalho um pouquinho. Veja, na minha opinião. Esse trabalho está sendo feito ainda. Sim, claro. Colocar criança para marchar em colégio igual aqui no Paraná. E aí o senhor Ratinho vai lá e abraça isso. Esse trabalho está sendo feito. Sim, o que você falou é bem verdade. A gente tem que ficar muito esperto. Ó, por exemplo, uma outra coisa que eu vou lutar. Não posso falar essas coisas. Uma coisa que eu luto até hoje é acabar com esse negócio de militarizar a escola. O pessoal confunde, o pessoal vê o colégio militar, que é aquela coisa que tem um histórico de escola, tem vestibular para passar e tudo mais, e acha que todos os colégios vão virar aquele padrão. Até porque não são escolas militares, são militarizadas. É outra coisa, é outra coisa. E assim, por sorte não, vamos dizer assim. Por sorte, nossa, é que a estrutura educacional brasileira, os professores e tudo mais, eles são muito... É muito claro para eles o perigo que eles estão correndo. Então eles vão ficar de vigília. Pois é, concordo. Mas tem, assim... Porque eles já estão tentando, cara. Colocaram fuzil dentro do colégio. Colocaram as crianças para marchar. Sabe, se não tivesse um combate de dentro ali dos professores mesmo, divulgando, isso aí já tá Então, mas você não acha que, assim... Claro que eu concordo com tudo e sei também que o papel do professor não é nada fácil para combater, porque ele está lá na linha de frente, é horrível, né? Agora... o que eu vou dizer assim? Eu vou dizer que esse combate está tímido, mas eu não estou culpando o professor, não. Uhum. Porque eles estão fazendo o que eles podem. Agora, veja. Aí você pega um governador. Eu não acho, eu gosto de classificar assim. Ó. Eu classificava diversas vezes meus vídeos assim. O cara é um fascista safado, tipo um Bolsonaro, se ele nega vacina. Tipo, a minha linha de corte é vacina. Eu não creio que um Ratinho negaria vacina. Ratinho Júnior. Não creio que ele negasse eles fizeram um lockdown aqui eles foram normal. Né? Exatamente. O Greca, que eu conheço pessoalmente, é meu amigo, foi sensacional e tal. Agora, o cara abre uma brecha dessa, uma palhaçada, por causa do voto do bolsonarismo. Essa coisa do colégio militarizado. Não, e tá caminhando, isso é nítido. Por exemplo, eu tenho 46 anos, eu nunca vi fuzil na rua. Eu já vi 2 vezes aqui no Paraná. Eles colocaram em Guaratuba, no Ano Novo, fizeram uma exposição ali da Polícia Militar e da Polícia Civil, colocaram viaturas, uma mais bonita que a outra da Polícia Militar, bombeiros, uma do lado da outra, tudo enfileirada, e fuzil. Um fuzil do lado do outro. Isso é uma propaganda. Pra que você vai colocar fuzil, o pessoal vê, numa praia? Então, o que eles querem? Pra quê? Pra ir devagarzinho. Mostra na escola, o pessoal ia acostumando a ver isso. Não, você não viu os cânticos? Eu nunca vi isso. Os cânticos que os moleques estão cantando na escola? Tipo de bop, de não sei o quê. Mas na escola dos ricos não entra. Exato, até porque na escola dos ricos não entra. Até porque na escola militarizada só tem pobre. Né? Não tem rico que vai estudar nas escolas estaduais militarizadas. Né? Então, é claro, eles estão modificando, e aí é que tá o perigo. Sim, eles estão aos poucos modificando, e aí eles pegam aquele eleitor... Isso é um risco fortíssimo. Porque eles pegam aquele eleitor que a gente falou. Quando o Lula saiu em 2010, o eleitor nasceu naquele dia. O dia que o Lula nasceu. Hoje ele tem 26 anos. Então vamos supor que hoje o cara tá nascendo agora. E os caras vão aos pouquinhos, com essa mentalidade fascista. Porque o Hitler não começou matando judeu, não foi no dia seguinte, foi crescendo. Foi mais de 10 anos para ele começar a fazer o que ele fez. Uhum. E aí o que acontece? Os caras vão plantando isso. E o grande problema, que é o que você vê nos Estados Unidos hoje em dia, veja, por que o Trump comete um crime por dia, tipo o Bolsonaro? E por que ninguém para ele? Porque metade da Suprema Corte está no bolso dele, metade dos parlamentares está no bolso dele, né? As grandes empresas, como por exemplo Tesla não, mas SpaceX está no bolso do governo federal, ninguém vai contra. Os caras não vão abrir mão da grana deles, do bem-estar deles, para preocupar se o país está caminhando para o fascismo. Entende? Eles não têm esse vislumbre, o grande empresário está pouco se lixando, é só ver o tamanho, as grandes empresas que na época da Segunda Guerra apoiaram Hitler, antes da Segunda Guerra, né, que apoiaram Hitler. Porra, IBM,
Bosch, aquela BASF, ThyssenKrupp, porra, mas todas as grandes empresas, todas, Mercedes-Benz, Hugo Boss fez os... Tudo bem, eu dou o mérito, porque alguém disse o seguinte, quando o Hugo Boss fez os uniformes das SAs e tal, o Hitler não era o que era ainda. Sim. Tudo bem, vamos dar essa mão à palmatória, vamos dizer. Mas, cara, não tem um grande empresário que não tenha apoiado. Sim. Então os caras não estão nem aí. E você acha que eles se ligaram? Ai, não, estão matando o outro. Estão nem aí. Infelizmente, o capital vai nessa linha. Não estou dizendo que muita gente fala assim, mas você é da esquerda, né? Esquece o Stalin. Não, eu não esqueço o Stalin. Stalin foi um desserviço, tanto foi um desserviço que quando o Khrushchev tomou o poder, assumiu o poder, não vou lembrar, 56, sei lá, não lembro, o cara desnudou tudo que o Stalin fez. Falou, não, nós não podemos ir nessa linha. Longe de defender muitas coisas que o Khrushchev fez também, não é essa a questão, mas, porra, o Stalin foi um ponto fora da curva. Serviu porque estava contra o Hitler, mas ele em si não era grande bosta. E principalmente nesse ponto de não respeitar a vida humana, o bolsonarismo tem muito, né? Porque a gente passou numa pandemia e, assim, ele cagou pra vida humana. Ele falou assim, não vai tomar vacina. Não, vamos testar lá em Manaus a imunidade então, de rebanho. Não vamos mandar oxigênio. E o que o povo fez? Votou no cara. Em Manaus foi um laboratório hitlerista. Porra, como era o nome daquele médico nazista que veio para o Brasil? Mengele. Porra, o cara tinha um Mengele lá e os caras votaram nele. Como é que a gente explica isso? Olha... Como é que faz o que você tá falando? Vamos trazer esse cara. Eu não conheço ali a região, mas eu acho que... Você viu o Aldo Rebelo? Do cara que eu nem concordo. Não consigo escutar o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo falou assim, o pessoal que tá naquela região, eles não querem viver igual o índio. Eles querem viver igual... Querem o melhor da civilização. Sim, mas só que o Bolsonaro tava matando os caras. Não tô falando disso. Sim, eu nem vou falar, não conheço. Mas eu acho que talvez falte... É um estado que tá carecendo de estrutura estatal. Ponto. É só você ver a quantidade de pessoas que morrem lá, de criança que morre, violência, então assim, mas tá falhando. Apesar de concordar, mas eles vão lá e botam um cara que... Mas não tá funcionando, entendeu? Não, tudo bem, mas quem são os administradores deles? Todo mundo da extrema-direita. E eles querem que funcione como? Não, mas é histórico, né? Já veio da esquerda, e depois veio da direita, então, assim, eu acho que vai acabar brotando uma liderança nova lá. Espero que seja. Porque, assim... Eles querem solução. A realidade deles tá ruim. Pega o seguinte, você pega lá na época da pandemia, eu me lembro muito bem... Vou te falar um ponto. O pessoal fala do Nordeste. O Nordeste vota por que vota no Lula? Porque você pega o histórico de crescimento... O governo Lula. Bombou. Não é porque eles gostam do Lula. Sim. Não, é porque eles gostam da vida deles que tá melhor. Exatamente. Por que algumas regiões do Sul fica bravo? Porque algumas regiões estagnou. Ponto. É isso. Tem que garantir que tá todo mundo crescendo, que daí todo mundo fica feliz. Aí tem 80% de aprovação. Não, eu concordo. Eu acho que assim, o governo federal peca. E eu não gosto dos, tipo assim, não vou dar uma de web comunista, porque não sou, mas esse pessoal que só critica... O pessoal tá me dando dor de cabeça. Nossa, cara, os caras só criticam o Lula. É que isso, aquilo... É complicado, mas também não podemos fechar os olhos e ver que tem coisas que precisam ser mudadas. Sim. Né? Então, todo governo pode melhorar. Imagina o tamanho do governo. Exatamente. Então, assim, claro, eu acho que o governo federal tem que ir nessa linha, no sentido de... Porque, se veja, o governo federal, e muitos, a gente vê, né, diversos... especialmente prefeitos, inclusive bolsonaristas. Ontem teve eu não vou lembrar o que o Lula inaugurou ontem, que ele pegou, tinha lá 2 prefeitos bolsonaristas, que ele falou, não, pô, ele até falou, e eu vi que a cara do prefeito falou, ih, fudeu, ele vai falar nós aqui. Eu vi. Você viu? Na verdade, eu vi a chamada. Não lembro o que ele estava inaugurando, e aí o cara falou, não, os caras estão aqui, estão juntos, tal, porque eu não ligo se o cara é bolsonarista, eu vou ajudar do mesmo jeito. Mas... Que é o que ele tá fazendo com Santa Catarina. Exato. Tá pondo dinheiro que o Bolsonaro nunca pôs. Aí o seu Jorginho Melo, claro, vai lá e mente um monte, e daí o que acontece? Jorginho Melo é um desserviço. Você deve conhecer bolsonarista, né? Claro. Então, eu também conheço. Aí quando você escuta o migué deles, o que vai acontecer? Mas o Lula fez... Só mentira. Onde eu tô querendo chegar? O cara não abre um canal de notícias pelo menos isento. Não, isento não existe. Mas ele não se dá o trabalho de acompanhar uma ainda que seja imprensa... sabe, direitista, no sentido de não se dá o trabalho de assistir um UOL, uma CNN, nada. Ele só fica ali no Zap. E aí, como é que você entra na cabeça desse cara? É impossível a gente chamar ele pro nosso lado, porque você não consegue nem acesso ao cara. Você consegue pegar o isento. Quem tomou uma posição, quem fez campanha para um lado, não muda fácil. Porque assim, eu sempre bato, porque tem uma coisa que me deixa um pouco triste, é da audiência. Às vezes os caras falam assim, Marcelo, por que você dá o palco pro Flávio, pro fulano? Isso aí é inocência, né? Isso é inocência. Eu falo, gente, eu não tô dando palco, eu tô falando. Esse pessoal é muito maior que a gente.
Não é que a gente tá dando palco para ele. Aí o pessoal fala para mim, por que você tá falando do Nicolas Ferreira? Eu tô falando do Nicolas Ferreira porque ele tem vídeo que bate 20 milhões. Exatamente. Se eu falar ou não falar dele, não vai mudar nada. E mais do que isso, se a gente Ele não tá abrir mentindo, a eu tô cabeça... aqui corrigindo ele. Exatamente isso, eu digo para as pessoas, gente, se nós não falarmos, ninguém fala e prevalece o que ele falou. Total. As pessoas têm que abrir a cabeça nesse sentido. Então, assim, claro que nós temos que continuar, porque ainda que seja um trabalho formiguinha, um pedacinho do teu vídeo chega no feed desse cara. Chega. E dependendo da forma que a gente aborde, pode ser que, não vou dizer que você vai mudar a cabeça do cara, mas ajuda. Ele pelo menos questiona. Alguns sim. Ele pelo menos questiona. Porque assim, às vezes as pessoas acham erradamente, não vamos convencer todos os bolsonaristas. Mas não precisamos convencer todos. A gente precisa convencer o suficiente para fazer com que o país não caia no abismo. Né? Não precisamos mudar a cabeça de 100% dos caras, porque isso não vai acontecer. Até porque a extrema-direita é uma realidade mundial. Não, e você falou outra coisa, por exemplo, o Eduardo Pimentel é bolsonarista? Não é. Ele não é. Não é. Ratinho é bolsonarista? Não é. Não. Mas não aí que tá. Eles não são. Não falar que são. Não são. Não são. Não são. Mas eles flertam. E aí é que é o perigo. Ratinho era parceiro do Lula aqui na prefeitura. Então, na prefeitura. Mas eu até digo, Thiago, que eu acho até mais perigoso esse tipo de gente, porque você pega, por exemplo, um Ciro Gomes. Por quê? Porque o Ciro Gomes, tanto levar pau, porque na minha opinião é um incapaz, é um incompetente, porque ele sempre falou, aliás eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque ele disse há 2, 3 dias atrás, ele disse uma coisa... Existem algumas seitas na internet. Existe a seita dos web comunistas. Os ciristas, existe o cirista. Nós vamos levar pau, porque volta e meia... São um povo chato, que eles falam assim, você não quer discutir comigo? Eu falo, não, cara, você é doido. Você é doido, não tem como discutir com doido. Tá bom, eu acredito no que você acredita. Eu sei que você acredita nisso, mas eu não vou discutir com você, não. Então você veja, o Ciro diz assim, porque o Lula não abre para novas lideranças. Meu amigo, se você não foi capaz de se projetar, a culpa é do Lula. Né? O Lula estava preso, porra, e você não foi capaz de projetar. Exato, em 18 não tinha o Lula. Exatamente. 18 não tinha o Lula. Então, a culpa é de quem? É do Lula? Quer dizer, o Lula tem que pegar você pela mão, seu incapaz, e fazer? Não vai fazer. Então, assim, mas esse tipo de gente... Eu fiz campanha pro Ciro Gomes já. Eu também já votei no Ciro. Me arrependi. Né? Porque assim, eu votei no Ciro em 2018. Por que eu não votei no Haddad? Votei em 2018, sim, eu também. Foi em 2018 que eu fiz campanha pra ele. Por que eu não votei no Haddad? Não é que eu não ache. Tem que cortar. Mas por que eu não acho? Os petistas vão ficar bravos. Mas por que eu não acho? Por que eu não votei no Haddad? Não é que eu ache que o Haddad é pior do que o Ciro. Ao contrário, eu acho que o Haddad é muito vezes melhor. Só que eu entendia que naquele momento seria pior o Haddad, por quê? Porque o Lula estava preso, tudo aquilo. Eles não iam deixar o Haddad governar um segundo. E é saudável mudar. É saudável mudar. Agora, é saudável, desde que não sejam uns doidos, por exemplo. O Ciro, ele é meio doido, mas pô, ele provou que ele soube administrar o Ceará e tal. Então, assim, não é dos piores, assim. Mas ele não sabe fazer política. Mas daí o ego dele... não sabe fazer. Com todo mundo ele briga. Brigou com o FHC, brigou com o Lula. Com o irmão dele. Brigou com o irmão dele. Pô, brigou com o irmão dele. Briga com todo mundo. Como é que um cara desse vai querer fazer política séria? Não tem como. E agora o cara tá lá pedindo pinico pra bolsonarista. Porque... Fazendo campanha, porra, se aliando. Teve que vir a Michelle pra cortar as asas do cara. Virou um fio desencapado total, né? Então, esse é o cara que eu acho mais perigoso. É o cara que não tem critério. Porque ele vê que quando ele tá... Mas ninguém vota nele de verdade, né? Não sei, será que não vão votar nele? Mas nem no Ceará não consegue ganhar. Aí que tá, mas as pesquisas estão dizendo... Não, se ele ganhar no Ceará e conseguir fazer um bom governo, beleza. Concordo. Mas daí sabe o que acontece? O meu medo é, um cara desses, vamos falar um pouco do legislativo. Caras que são frequentes nos meus vídeos, que eu dou cacete o tempo todo. Senhor Alessandro Vieira. O senhor Alessandro Vieira é um falsete. Você não gosta dele? Do Sergipe? Você gosta? Eu gosto dele. Sério? Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Não? Não é, veja. Não, mas às vezes eu não sei toda a história, conte por mim. Veja, Alessandro Vieira se elegeu com voto de quem? Não, mas aí... Tá. Não, mas deixa eu chegar lá. Sim. Eu fui obrigado a concordar com o Flávio Bolsonaro semana passada, porque acho que na primeira vez na vida dele ele falou uma verdade. Veja bem, o Alessandro Vieira, lavajatista de carteirinha, se elegeu com o voto bolsonarista, delegado Alessandro Vieira. Bolsonaristada, burra, foi lá, pá. Aí, o Alessandro Vieira, é aquilo, ele é bolsonarista? Não, o Alessandro Vieira não é. Ele negaria a vacina? Certamente não. Só que ele é um aproveitador, ele é um oportunista. Então o que aconteceu? Quando ele viu, porque ele entra daí no Senado, faz as... Na época da Covid, ele realmente bateu no governo, no Bolsonaro e tudo mais. Fantástico. Eu começava a achar ele um cara legal. Mas daí eu fui reparando, fui vasculhando ali a vida pregressa e atual dele. E aí o que acontece? O cara, ele começa a tentar se afastar do bolsonarismo, ele é um Cleitinho da vida, que come com garfo e faca. Ele começa a tentar se afastar do bolsonarismo, tentar ir para um PSDB, ele queria ser talvez um PSDB limpinho, como a gente tinha na época do Fernando Henrique. Mas ele não foi eleito com esses votos. E o PSDB já não existe mais. Aquele eleitor já não existe mais. Hoje em dia, ou é um ou é outro. Esse eleitor de centro quase não existe porque N motivos. E aí, o que acontece? O
o Alessandro Vieira começa a fazer coisas que desagradam o bolsonarismo. Tá. Até aí, tudo bem. Para nós, especialmente. E aí ele viu que estava perdendo o eleitorado, que o pessoal tá sitiando ele. O que ele faz? Volta. Por exemplo, quando ele era um dos caras que pediu impeachment do Xandão. Por uma coisa absolutamente fútil, que é o que essa gente faz o tempo todo, quer dizer o seguinte: mas o Xandão desrespeita a Constituição. Mas o PT pedia o impeachment dele direto também? Então, mas tudo bem. Onde eu tô querendo chegar? Você pode pedir o impeachment do cara? Olha, aí você se vira com o teu eleitor. Uhum. O PT pediu o impeachment do A, B e C, o eleitor dele está de acordo? Uhum. O petista entendeu o que o Xandão está fazendo como adequado. Ótimo, então não queremos o impeachment do Xandão. Ok. Onde eu estou querendo chegar? O Alessandro Vieira pede o impeachment do Xandão por um motivo fútil, frívolo, estúpido. Porque ele infringe a Constituição e exagera. Tá bom, então me diga qual artigo da Constituição ele está infringindo e o que ele errou. Mas eu não falo, nunca. Ok. Aí ele volta, faz esse movimento de volta, e eu já vinha alertando disso há muito tempo. A hora que chegar a eleição, ele vai voltar para o bolsonarismo, porque ele percebeu que não teve eco nesse lugar limpinho para onde ele quer ir. Sim. Então veja, padeceram mais ou menos do mesmo mal. Ottoni de Paula, Soraya Tronic. O Ottoni não tá rompido com o bolsonarismo? Sim, mas é nesse ponto que eu quero chegar. Ottoni e Soraya Tronic estão rompidos com o bolsonarismo, foram eleitos pelo bolsonarismo. Pagam o preço de terem abandonado o bolsonarismo, porque não serão reeleitos. E o próprio Ottoni, eu sempre digo nos meus vídeos, e ele sabe disso. Não que dos meus vídeos. Algum bolsonarista sobreviveu depois de romper com o bolsonarismo? Não, é isso que tá. Nenhum, né? Não, e aí eles fazem O Moro rompeu, mas depois voltou. Então, voltou rastejando, porque ele é um rastejador. Sim. Né, um rastejante. Rompeu, achou que era mais forte, viu exato. que não era, voltou. Então, na linha do Moro, e na esteira do Moro, foi o Alessandro Vieira, que é lavajatista. Entendi, eu não sabia. E aí, o que acontece? Ele, quando percebeu que deu ruim, falou: rapaz, ninguém vai votar em mim ali na direita limpinha, porque não tem mais esse eleitor, porque o bolsonarismo pegou todo mundo. Uhum. Aí deixa eu voltar. A hora que ele tava tentando voltar, eu já tava batendo, o Rony tava batendo, um monte de gente batendo, mas não tô dizendo que seja por isso. Aí o Flávio Bolsonaro aparece semana passada, e eu publiquei o vídeo, o Flávio Bolsonaro caceteando, não votem no Alessandro Vieira. Ele falou o nome do Alessandro, não votem, porque se elegeu com o voto do Bolsonaro, e agora chutou o coxo. Falando do Cleitinho também. E o Cleitinho também, dessa linha. E mudou o discurso. Então, porque quando o Cleitinho, não sei se você viu... Vai ser curioso ver se o Nicolas vai sobreviver a esse rompimento, hein? O Nicolas, ele tem votos dele. Sim, pra deputado, né? Sim, se ele entrar com coisas maiores... pra deputado federal concordo, é fácil. Agora é pro resto. Então, é fácil pro Nicolas, o deputado federal. Cleitinho não é. Né? Então o que o Cleitinho fez? Voltou rastejando, porque quando ele deu uma entrevista lá que bombou no meio deles, alguém perguntou pra ele, não sei se foi na Jovem Pan, onde é que foi, que o Eduardo Bolsonaro dizia que ia ser candidato, naquela época lá, que você candidato a presidente, e o cara pergunta pra ele: você votaria no Eduardo? Aí o Cleitinho: não. Falou bem assim: não. Sim, eu lembro. Não tem obrigação nenhuma, tipo, minha dica pro bolsonarismo nenhum com isso. Voltou atrás. Rastejando agora, o bolsonarista vai ser otário de votar no Cleitinho? Agora veja, o Ottoni de Paula, ele fala, e essa semana mesmo, ele num podcast qualquer, e eu queria entrevistar o Ottoni, vou conversar com os amigos que têm o contato dele, mas vai ser difícil, porque eu queria ser presencial. Por internet eu não gosto, acho uma bosta. Concordo, sabia? Não é a mesma coisa. Você tem que olhar no olho do cara. Não, e fica o lag, Sim, atrapalha a conversa. O lag deixa... Não é nem questão, o lagzinho ali deixa a conversa não fluir. Vamos nós dois lá pra Brasília entrevistar o Ottoni? Aí nós vamos. Bora, uma boa. Tá no Rio, né? Mas ele é federal, né? Não sei, um dos dois. Vamos falar com ele então. Mas é assim. Ele me segue, quer que eu mande mensagem pra ele? Quero. Não, mas eu tenho. Você tem? Tenho contato. Então, assim, o Ottoni de Paula, até perguntaram pra ele essa semana no podcast que ele tava. Você sabe que você não vai se eleger, vai ser muito difícil, né? Ele falou: eu sei. Mas ele vai, né? Não sei. Mas ele disse assim: por quê? Porque ele foi eleito com os votos do bolsonarismo. Ele foi eleito, mesmo os crentes, mesmo os evangélicos. Ele falou: eu sei, mas eu prefiro estar em paz com a minha consciência. Não, mas ele, como é que fala? Ele é do... O Silas também rompeu, né? Então, mas é que o Silas é de uma outra facção. Eu acho que os evangélicos romperam em peso. Com quem? Com o Bolsonaro? Não sei, hein? Não sei, sinceramente não sei. O Silas tô dizendo rompeu, que não, mas... O Silas rompeu. Mas o Silas não tem alguém. Ali, O Silas é um... Não vai se candidatar. O Silas é um aproveitador. Ele teve até do lado do Lula. Ele tem a Michelle lá. Então, o que o Silas quer? O Silas quer o Tarcísio e a Michelle. É isso, exatamente isso. Então, assim, ele rompe. Que é o que o Nicolas quer também. Sim. Que é o que a Campaiola quer também. Nesse sentido, eu concordo que eles romperam. Eles estão quietinhos, minando, jogando bomba
escondido no Flávio Bolsonaro ali para ninguém ver e devagarzinho é isso que eles estão querendo. Não, concordo. Ou talvez, em última instância, eles abraçarem o Ratinho Júnior. Então, agora, se eles perceberem que nenhum desses é viável, Mas, cara, sinceramente... eles vão se abraçar no em Flávio. última instância, sim. E é isso que vai acontecer, tá? Claro. Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, agora veja, pega a Soraya. Quando deu o negócio de botar a bomba no aeroporto, aquele maluco colocou a bomba no caminhão, ela falou, porra, o meu filho era pra pegar aquele voo, uma coisa assim, né? Porra, daí ela sentiu na pele, ela falou, cara, o que esse pessoal tá pensando? Né? E ela disse que o filho dela, eu gostei do dia que ela falou, meu filho é de esquerda. Pô, ela falou isso, eu sou direito, mas meu filho é de esquerda. E o próprio Tony falou, aquele dia quando o Cláudio Castro fez aquela chacina no Rio, não sei se você viu ele na tribuna, cara, eu me emocionei com aquele resolvido, discurso. não tem mais violência no Rio. Não. Depois daquilo, acabou. O Rio melhorou todos os índices de violência no Rio, acabou. É, exatamente. Mas aí o Tony subiu na tribuna da Câmara e falou, peraí, gente, o meu filho, que atua em obras sociais, sei lá se atua ou não atua, não estou entrando no mérito, mas o Tony falou, o meu filho, através da igreja, atua em obras sociais, e o meu filho é preto. E ele poderia estar no meio desses mortos. Inclusive ele falou que tinha alguns mortos que era da igreja dele. Então eu acho assim, eu não votaria no Tony de Paula, não voto, mas eu sou obrigado a dar a mão à palmatória e sugiro que os nossos eleitores de esquerda não votem também, não caiam na conversa, porque ele é um cara de direita. Mas ele mostra uma hombridade. Sim. Não sei se a palavra certa é hombridade, porque ele é meio sexista, mas mostra uma certa... Mas é que a hombridade é do ombro. Eu sei que não é. Por isso. Né? Não, é que assim, mostra uma certa... que os valores dele é maior do que a cegueira bolsonarista. Exatamente. Que é na linha da Soraya. Então, claro que eu sou obrigado a respeitar essas pessoas. Porque o cara que bota o dele na reta, e o Tony está botando o dele na reta. E a Soraya está botando, porque sabe que não vai sobreviver politicamente. E vale lembrar também, falando disso, o Marcos Duval, ele tinha denunciado o Bolsonaro, lembra? Sim. Ele denunciou, Verdade. Falou que o Bolsonaro queria grampear o Alexandre de Moraes, que ele e o Daniel Silveira tinham um esquema, deu entrevista, fez, chorou, falou assim, isso aqui essa declaração eu tô dando por causa da minha filha, isso é pela minha filha, foi enquadrado nos bastidores, no dia seguinte falou que era tudo mentira. No dia seguinte. E virou um biruta, né? Virou um biruta. Na internet, você entra no canal dele, é só coisa chapéu de alumínio, né? Nossa Senhora. Então, eu tenho dúvida se ele é um chapéu de alumínio real. Não, alguém chegou pra ele e falou assim, o público é doido. Você vai lidar com doido e vai agir com doido. Mas você acha que o Marcos Duval seria eleito pra alguma coisa de novo? Eu não acho. Acho que não, mas ele ficou pianinho. Sim, isso não tenho dúvida. Ele foi lá, porque assim, o Ottoni tá mantendo. O Cleitinho, mais ou menos. O Cleitinho, ele a Soraya tá mantendo também. Entendo. Então, assim, o Bolsonaro é muito forte, cara. As tias do Zap são muito fortes. Cara, inclusive. E a gente vai sofrer aqui com o Moro e Cristina Grêmio. Nossa senhora, cara. Tem mais alguém que a gente tá esquecendo? Não, acho que pesado assim, não. Porque o Deltan é ruim, mas não é desse nível. Não, e o Deltan tá inelegível, né? Então ele não. Não tá. Tá inelegível, claro. Quando ele foi caçado, ele foi considerado inelegível. Posso estar errado, vamos verificar, mas tá inelegível, sim. Eu acho que ele pode ser elegível. Agora, mas ele não pode se candidatar, mas ele tá lá fazendo política dele, você não viu? Sim, fortíssimo. Ele fez aquele papelão ali na arena do Atlético, se ajoelhando, e agora ele tá malhando, ele não tá mais com aquela cara de menininho, né? Não, o cara tá malhando ali e tal. É o bolsonarista típico, daqui a pouco ele vai estar cheio de tatuagem, nada contra, adoro tatuagem. Já entrou no canal dele? Às vezes eu entro. Eu assisto quase todo dia. Cara, ele virou o João Kleber. Pare. Notícia urgente. E é igual o João Kleber, até nas mentiras. Aí ele conta uma mentira, todo dia conta uma mentira, aí ele finge que ele lê uma matéria de jornal que tem a ver com aquela mentira e conclui com a mentira. Concordo com você. Todo dia. E você imitou igualzinho. Cara, eu assisto. Nossa, eu tenho que assistir, eu assisto todos eles. Eu assisto todos. É o meu... É o meu manicômio diário. Tem que assistir, não adianta. A nossa cota de esgoto que a gente tem que... tem que assistir esse aí. O advogado lá também. Cara, o Chiquini, meu Deus, mas o Chiquini, ele não me incomoda. Ele me incomoda um pouco, mas assim, ele não é político, ele é advogado. Então ele já sabe, né? Advogado sabe, né? Sabe, conta a história. Então ele vem contando as histórias. O que eu fico triste é quem acredita nele. Não, você vê, puta, é uma tristeza, cara, porque você vê, respeitando o nobre colega Chiquini, mas, meu Deus, cara. Eu acompanho, é o canal que mais cresce. Então, é isso que é o preocupante. É ele, é mais que o do Deltan. Ele e o Ratinho Júnior. Então você veja. O Ratinho Júnior, por motivos óbvios, né? Saiu pra presidente. Então mas você sabe que todas as vezes que eu faço o vídeo do Chiquini, não viraliza, né? Eu acho que se bobear esses views dele, deve ser tudo comprado. Não é de duvidar. Porque... Mas é que assim também, mas é que tá. O algoritmo distribui os seus vídeos, assim como os meus, para as pessoas que estão familiarizadas com o nosso conteúdo e mais ou menos do nosso campo. Então, não, mas por exemplo, se eu faço um vídeo do Nicolas,
Ele entrega bem. Se eu faço um vídeo do Flávio Bolsonaro, ele entrega bem. Porque nós queremos saber do Nicolas, mas eu não quero saber do Chiquinho. Ah, sim, justo. Né? Justo. Então Mas aí... É muito nichado, né? Porque a gente quer saber das loucuras do Nicolas porque ele representa perigo. Sim. Não é que o Chiquinho não represente. Sim, entendi. Só que ele não tá no alvo. É muito nichado. E aí você pega uma Cristina Grêmio. Cara, é assim, eu trabalhei em imprensa há muito tempo, sabia quem era ela. Você viu que ela fez um protesto ali que foi 10 pessoas. Né? Eu vi. Eu acho que se bobear, ela deve estar morrendo politicamente. Tomara. Mas agora veja o que acontecia na eleição. Eu sabia quem era a Cristina Grêmio. Quem era a pessoa. Mas eu não sabia que ela era candidata. Uhum. E aí, eu conversando, eu fiquei sabendo que ela era candidata uma semana antes da eleição para prefeito. E aí eu conversando com um amigo meu, um colega advogado também, amigo meu, aí ele, não, porque isso e aquilo. Eu falei, cara, você sabe quem é a Cristina Grêmio? Ele, não, pois é. Eu também não sabia, até uns 3 dias, quando veio um tio do Zap pra mim, e me mostrou... É o poder do bolsonarismo. Exato. Os caras correm ali por baixo, e é isso que eu falo pra nossa audiência, não é dar palco. Só que ninguém sabia quem era essa mulher. Mas eles fazem ali, no esgoto, ali vai percorrendo esse troço, e de repente o esgoto explodiu, pá, e a mulher vai pro segundo turno. Cara, ninguém sabia quem era ela. E os caras, eles fazem isso na surdina. Por quê? Porque eles não abrem um canal de notícias normal, é só no Zap, só mentira. E aí, por que o Bolsonaro... Às vezes eu fico puto, mesmo com o pessoal da nossa área, da esquerda, fala assim, porque a televisão na eleição, né? Porque tempo de televisão. Que mané televisão? Quem é que liga a televisão hoje em dia? A gente tava conversando sobre isso. 2018, lembra o Alckmin? Uhum. O Alckmin tinha metade do tempo de televisão. Metade, sei lá quanto fez. Foi, acho que não fez 5%, não foi 5%. Tinha metade do tempo de televisão. Que mané televisão? É tudo no Zap, cara. É tudo na internet, é tudo no algoritmo do TikTok. E aí o governo não se flagra. Aí eu pergunto, com todos os méritos que tem, o Sidônio, que tá melhorzinho, mas, cara, sabe? Não, tem coisa pra ser feita. Nós não estamos sabendo... Não é que não estamos sabendo comunicar, porque a gente fala assim, porra, a gente faz... Mas você sabe que eu acho que... Eu falei isso aí pra Gleisi uma vez, uma das poucas vezes que eu tive com ela. A aprovação do governo, ela segue bem parecida, a desaprovação, ela segue bem parecida à inflação do alimento. Se a inflação cai, a desaprovação cai. Se a inflação sobe... E, em teoria, como o dólar caindo e os juros caindo, a teoria é que o alimento comece a cair e eu acho que a desaprovação vai tender a diminuir. O grande problema que eu acho do governo é assim, longe de ser web comunista... Isso eu tô falando sem interferência do governo, porque o governo pode vir Isso quer dizer. E vai, porque todo governo faz isso. Não tô falando que vai porque é malvado, não, é porque todo governo faz isso. Concordo. E aí o pessoal se acalma, porque assim, a economia, desemprego tá nas mínimas, o pessoal tá recebendo Bolsa Família, então tem dinheiro, tem investimento. Não vai pagar imposto de renda. Vai diminuir o imposto de renda, então assim... No contra-cheque desse mês, as pessoas já perceberam. Belezinha? Tá. Aí ele vê que algo tá melhorando. A minha impressão é de que... Longe de ser os zeb comunistas, que ficam só criticando o governo, mas o que acontece? Essa necessidade que o PT tem, e eu não tô tirando, porque eu sei que é uma necessidade real, de você ter que andar no trilho no sentido seguinte... Posso só falar uma coisa sobre o web comunista? E eu comecei a atacar esse pessoal, e o porquê eu ataco eles? Eles contam mentiras na internet. Eles contam mentiras descaradas, assim, que com 5 pesquisas você vê que é tudo mentira e o pessoal acredita. Gente que não consegue... É o bolsonarista da esquerda. Exatamente. Assim, e assim, todos eles. Não tem nenhum ali que você ouve as coisas e fala assim, pô, vem falar que China não é capitalista. É o terceiro maior mercado de ações do mundo. Então, assim, vai falar, tem acho que tanto bilionário, tem mais bilionário lá do que nos Estados Unidos. Assim. Não tem, mas tá quase. Eles sabem distribuir bem, eles têm um controle total? Tem, mas o capitalismo corre solto. Claro que é. Até porque, eu acho que isso desnuda um pouco, porque eu sempre tenho dito isso há muito tempo, as pessoas se prendem muito, especialmente esses web comunistas da vida, o comunismo, o capitalismo, eles estão pensando que nós estamos em 1919. Pior, 1800. Quando o Marx escreveu o Capital. Sim, antes da Revolução Industrial. Tudo bem, vale você ler para abrir seus olhos? Beleza, mas claro. O mundo mudou. O mundo mudou. Cara, não tem uma coisa que exista, um nicho da economia, etc., que exista hoje, ou melhor, que existia na época, que exista hoje. Tudo é diferente. O mundo mudou. Mas o Aldo Ribeiro tá fazendo o caminho do Ciro, né? Ele perdeu espaço. Isso. Ele perdeu espaço, não consegue mais nada, e falou, então eu vou pra guerra. Por que perdeu espaço? Porque é um idiota incompetente. A mesma coisa do Ciro. Sim, sem dúvida. Aí, os caras estão um pouco se lixando pras pessoas, porque eles sabem que ele tá abrindo a porta. Mas o Aldo tá bem, ele tá na frente do Renan Santos do MBL. Tá com 2, o Renan tá com 1. Eu apostei com o menino do MBL daqui que não fazia 3, o Renan. Não lembro o que eu apostei, mas tô ganhando por enquanto. Eu acho que ele não... Entende, mas aí... Porra, você pegar um Aldo que era
PCB, PCdoB. Foi ministro. Foi ministro. Não é um qualquer um. Não é um qualquer. Tem o cara fazer um papelão desse. Bom. Se juntando ao pior do bolsonarismo. Se juntando ao pior do bolsonarismo. E eu diria mais. Ignorando que o bolsonarista não vai votar nele e a esquerda também não vai. Não vai. E o que ele quer, então? Aparecer na TV. Obrigado por vir. Valeu, bom demais. Então quer dizer que você vai ser candidato a deputado estadual? Pré-candidato, claro. Sou pré-candidato. Mas pode ser que você seja candidato a deputado estadual. Então, né? Não sei, é porque eu vou falar isso porque eu não sei o que pode falar. Então, por enquanto... a gente não sabe da lei eleitoral como é que ela tá. Então... por enquanto, e aí a hora que começar, aí o bicho vai pegar. Tiago, obrigado por vir, cara, foi sensacional.